É possível que a civilização moderna tenha sido erguida sobre uma mentira essencial, uma falsidade tão sedutora e bem arquitetada que foi acolhida inclusive pelas mentes mais brilhantes, como se tratasse da mais pura das verdades. No alvorecer do século XX, enquanto o mundo celebrava o progresso técnico-científico com fervor quase religioso, poucos quiseram ver o que se insinuava no âmago da modernidade, as sementes da sua própria dissolução. Com o passar das décadas, essas sementes germinaram e hoje produzem uma colheita amarga. Prometia-se o fim das superstições, mas a era moderna tornou-se, paradoxalmente, a mais supersticiosa de todas. Jurava-se uma iluminação universal, mas a humanidade mergulhou em uma escuridão existencial inédita. O progresso, que deveria unificar os povos, resultou em fragmentações identitárias profundas e divisões irreconciliáveis. Esse colapso não se dá por acaso. É fruto direto de uma heresia fundante da modernidade, uma visão de mundo que, sob aparência de sensatez e racionalidade, contaminou universidades, governos e até instituições religiosas. Essa heresia apresenta-se como filosofia triunfante, mas seus fundamentos contêm uma deformação radical. A modernidade não é apenas tecnologia, ciência ou direitos humanos. Tais elementos são manifestações superficiais de uma raiz mais profunda, uma filosofia antropocêntrica que substitui Deus, a natureza e a tradição pela centralidade absoluta do homem. Desde o século XI, e com maior força nos séculos posteriores, consolidou-se uma cosmovisão segundo a qual o homem, mediante sua razão e método científico, tornou-se o árbitro de toda a realidade. No entanto, tal racionalidade, longe de ser completa, é uma razão mutilada. Abandonaram-se o assombro, a intuição, a reverência e a consciência dos limites do conhecimento humano. Em nome da ciência, amputou-se a dimensão contemplativa, espiritual e simbólica do real. E ao renunciar ao mistério, o homem moderno tornou-se refém de sua própria hebris, mais supersticioso que o camponês medieval, que ao menos reconhecia a existência do desconhecido. A modernidade, ao tentar eliminar tudo o que não pode ser medido, pesado ou esquadrinhado, produziu uma ilusão de onisciência que é, em si, uma forma de ignorância, pois não há saber autêntico, onde não há consciência dos próprios limites. A civilização que se construiu sobre a negação do transcendente, cedo ou tarde, se verá diante de sua impotência fundamental. O colapso, portanto, não representa o fim da civilização propriamente dita, mas o fim de uma pseudocivilização, fundada sobre falsas premissas. E essa ruína, por mais dolorosa que seja, talvez seja o único caminho para o renascimento de algo mais autêntico, mais belo e mais verdadeiro. Essa arrogância intelectual gerou aquilo que chamo de inversão da sabedoria. Durante milênios, os seres humanos compreenderam que a humildade é o ponto de partida do verdadeiro saber, que quanto mais se conhece, mais se percebe a vastidão do desconhecido, e que os grandes mistérios da existência, o amor, a beleza, o sentido da vida não se resolvem como fórmulas matemáticas. A modernidade inverteu essa lógica. Passou a afirmar que apenas é real aquilo que pode ser medido, que só é válido o que pode ser provado cientificamente, que só é verdadeiro o que se repete em laboratório. O resultado? Uma civilização que aprendeu a dividir o átomo, mas não sabe mais por que a vida merece ser vivida, que consegue transmitir mensagens instantâneas a qualquer parte do mundo, mas perdeu a capacidade de diálogo profundo consigo mesma, que dominou o espaço exterior, mas abandonou completamente o espaço interior da alma humana. Reflita, não é espantoso que a era mais tecnicamente esclarecida da história também tenha gerado as maiores tragédias, que o século XX, auge da ciência e da razão, tenha sido também o século dos campos de extermínio e das guerras mundiais, que o tempo da libertação sexual coincida com níveis epidêmicos de depressão e suicídio. Isso não é uma simples coincidência. É a consequência inevitável de termos edificado uma civilização sobre uma mentira essencial, a ilusão de que o ser humano pode tornar-se seu próprio Deus, a ilusão de que a técnica pode substituir a sabedoria,
A mentira de que progresso material equivale a progresso moral. Essa mentira funcionou por um tempo, porque o Ocidente ainda vivia dos recursos morais e espirituais acumulados por séculos de cristianismo. Mas esse capital está se esgotando rapidamente. Quando se extinguir por completo, a modernidade ruirá como um castelo de cartas. Nenhuma civilização erguida sobre falsidades pode durar para sempre. A realidade sempre prevalece. No centro da crise moderna há algo ainda mais profundo, algo que poucos souberam identificar com clareza: a heresia do individualismo absoluto. Antes que alguém me acuse de coletivismo, é necessário esclarecer: acredito firmemente na dignidade e no valor singular de cada pessoa. Acredito, inclusive, que somente o cristianismo oferece um fundamento filosófico verdadeiro para os direitos individuais. Mas há um abismo entre o verdadeiro individualismo e aquilo que a modernidade promove. O individualismo genuíno reconhece que cada ser humano é único porque foi criado à imagem de Deus. Somos indivíduos na medida em que participamos de algo universal. A liberdade pessoal existe porque está enraizada em uma realidade que nos transcende. Nosso valor deriva do fato de fazermos parte de uma história que nos supera. Já o individualismo moderno diz exatamente o oposto. Afirma que cada um é uma ilha autossuficiente, que nada deve a ninguém, que pode inventar seus próprios valores e determinar, sozinho, o que é real ou não. É o credo do "eu sou meu próprio Deus". Percebe a diferença? O individualismo, enraizado no eterno, liberta. O outro, fechado no ego, aprisiona. Essa falsa doutrina do eu autônomo gerou o que chamo de paradoxo da liberdade moderna. Jamais tivemos tantas opções e, no entanto, jamais nos sentimos tão perdidos. Jamais possuímos tantos direitos legais, mas nunca nos percebemos tão impotentes. Jamais fomos tão livres por fora e tão escravizados por dentro. Por quê? Porque a verdadeira liberdade não consiste em fazer qualquer escolha, mas em ser capaz de escolher o bem. E para isso é preciso saber o que é o bem. O problema é que o individualismo absoluto torna impossível qualquer noção objetiva de bem, pois declara que cada pessoa é a única autoridade legítima sobre o que é certo ou errado para si mesma. É como alguém dizer: você pode ir aonde quiser, ao mesmo tempo em que destrói todos os mapas e bússolas do mundo. Você teria liberdade de movimento, mas estaria completamente perdido. Isso explica por que vivemos num tempo obcecado com autenticidade e autoexpressão, mas habitado por pessoas que não sabem quem são, que trocam de identidade como se trocassem de roupa, buscando desesperadamente encontrar a si mesmas e sempre fracassando, porque rejeitaram todas as tradições, instituições e comunidades que poderiam ajudá-las a descobrir sua verdadeira essência. O individualismo absoluto prometeu libertar-nos da opressão, da família, da fé, da autoridade, da cultura, da comunidade. No entanto, ao fazê-lo, entregou-nos à tirania mais cruel de todas, a do ego isolado, desconectado de qualquer realidade superior. E o mais irônico, esse individualismo, que se apresentava como libertador, gerou a sociedade mais conformista de todos os tempos. Ao rejeitar toda autoridade tradicional, abrimos espaço para novas autoridades: a mídia, as modas, a opinião pública, os algoritmos das redes sociais. O resultado não foi uma era de indivíduos autênticos, mas de massas uniformizadas, todas convencidas de sua originalidade, embora repitam os mesmos slogans, sigam os mesmos padrões e se entreguem às mesmas vaidades. Como um exército marchando em uníssono, cada soldado gritando: sou único, sou diferente, sem perceber que todos repetem a mesma canção, no mesmo tom e direção. E é por isso que a modernidade está fadada ao colapso. Nenhuma civilização sobrevive quando é composta por pessoas que perderam todo vínculo com algo maior do que si mesmas. Uma casa dividida contra si mesma não se sustenta. Chegamos, enfim, ao núcleo mais sombrio da heresia moderna, o materialismo. E aqui, confesso algo que pode surpreender: o materialismo é a superstição mais absurda que já contaminou a mente humana. Você pode se perguntar:
como o materialismo pode ser superstição? Ele não é justamente o contrário disso. A posição mais científica e racional que existe é exatamente esse o engano em que caíram milhões de pessoas inteligentes. Confundem o método científico, uma ferramenta válida e admirável, com a filosofia materialista, que é uma crença metafísica sem fundamento. Pense nesta comparação: um homem dedica a vida a estudar as partituras de uma música, torna-se especialista na análise da tinta, do papel, das proporções entre as notas. Um dia, porém, declara: após anos de estudo, posso afirmar que a melodia não existe, só há marcas no papel, o resto é fantasia. Não seria justo dizer que esse homem perdeu o essencial. Ele confundiu o meio com a mensagem. O dedo que aponta a lua com a própria lua. É exatamente isso que faz o materialismo moderno. Observa os aspectos físicos da realidade que, sim, são reais e importantes, mas conclui que apenas esses aspectos existem. É como alguém que estuda obsessivamente as palavras de um poema, mas nega que o poema tenha significado. E aqui está o mais irônico: para sustentar sua crença materialista, o pensador moderno precisa de mais fé do que qualquer religioso tradicional. Ele precisa crer sem qualquer prova que a consciência emerge por magia da matéria inconsciente. Para sustentar sua crença materialista, o pensador moderno precisa acreditar que a inteligência surgiu espontaneamente do caos. Deve crer que informações complexas se organizam por si mesmas, sem qualquer fonte inteligente. Precisa sustentar que o amor, a beleza, a justiça e a verdade não passam de ilusões evolutivas, sem fundamento objetivo. Em suma, precisa aceitar que o universo é essencialmente absurdo e desprovido de sentido, mas que, de algum modo, produziu seres que buscam obsessivamente sentido e coerência. Deve crer que somos acidentes cósmicos que, por acaso, desenvolveram a capacidade de compreender verdades universais. Não seria isso infinitamente menos plausível do que crer na existência de um criador inteligente? A superstição materialista vai ainda mais longe, não só nega o espírito, mas também a própria mente. Os materialistas mais radicais afirmam que o livre-arbítrio não existe e que todos os pensamentos humanos não passam de reações químicas determinadas por leis físicas. Mas, se isso é verdade, por que deveríamos confiar em seus argumentos, se eles mesmos seriam apenas subprodutos inevitáveis de reações bioquímicas? Por que suas conclusões seriam mais válidas do que as de quem crê em Deus? Eis a contradição fatal do materialismo: ele só pode ser defendido por mentes racionais, que se comportam como se fossem livres para escolher entre o verdadeiro e o falso. Mas, segundo seu próprio fundamento, tais mentes não existem. Por isso, o materialismo está destinado ao colapso. Não é possível edificar uma civilização duradoura sobre uma filosofia que nega, em sua raiz, as condições que a tornam possível. Os sinais desse colapso estão por toda parte. Uma sociedade materialista, inevitavelmente, degenera em niilismo. Se não existe nada além da matéria, então não há propósito objetivo, nem valores duradouros, nem esperança verdadeira. O resultado é uma civilização tecnologicamente sofisticada, mas espiritualmente deserta. Um mundo cheio de pessoas que têm tudo o que supostamente precisariam para ser felizes, mas estão mergulhadas em depressão, ansiedade e angústia existencial. O materialismo prometeu libertar-nos das ilusões do espírito, mas acabou nos entregando a maior de todas, a ilusão de que somos apenas carne inteligente em um universo sem alma. A queda dos ídolos modernosos, mesmos ídolos que a modernidade ergueu para substituir Deus, estão agora ruindo diante de nossos olhos, e o fazem exatamente como previsto há mais de um século. O primeiro deles foi a razão, não aquela verdadeira e humilde que busca a sabedoria, mas a razão arrogante, autossuficiente, que se proclamou capaz de explicar tudo. Essa razão prometeu decifrar todos os mistérios e construir um paraíso terrestre por meio do conhecimento. Mas o que ocorreu?
ela se autodestruiu espetacularmente. A física quântica revelou que a base da realidade é fundamentalmente enigmática. A lógica demonstrou que mesmo os sistemas formais mais simples contêm verdades que não podem ser provadas internamente. Psicologia e sociologia mostraram que a razão humana está permeada por emoções, preconceitos, influências culturais e fatores inconscientes. A razão que se julgava infalível descobriu-se limitada. O segundo ídolo foi a ciência como religião secular. Não o método científico, louvável e preciso, mas a ciência como cosmovisão totalizante que pretendia substituir a religião, a filosofia e a sabedoria ancestral. Esse ídolo estilhaçou-se em especializações fragmentárias. Quanto mais os cientistas conhecem de seus campos, menos sabem do conjunto. Criaram-se especialistas que sabem tudo sobre nada e nada sobre tudo, e os paradigmas científicos se revelaram mutáveis, sujeitos a influências políticas, sociais e estéticas. O terceiro ídolo foi o progresso inevitável, a crença de que a humanidade caminharia automaticamente para o aperfeiçoamento moral, intelectual e social. O século XX demoliu essa ilusão. As tecnologias que deveriam nos libertar criaram instrumentos de extermínio. As ideologias que prometiam justiça geraram tiranias brutais. O avanço econômico provocou desastres ecológicos que ameaçam a própria existência humana. O quarto ídolo foi a democracia como solução universal. A ideia de que bastaria dar voto a todos para resolver os dilemas humanos. Mas as democracias modernas produziram demagogos, populistas e tiranos eleitos. A vontade do povo revelou-se manipulável por propaganda, interesses financeiros e algoritmos. O quinto ídolo foi a educação como redenção secular, a crença de que instrução suficiente criaria uma sociedade racional e virtuosa, mas resultou em gerações altamente escolarizadas e profundamente ignorantes sobre o sentido da vida. Pessoas com diplomas, mas incapazes de distinguir o belo do grotesco. Intelectuais que perderam o dom de refletir sobre as questões fundamentais da existência. O padrão se repete. Cada ídolo moderno contém em si a semente de sua própria ruína. Cada promessa secular trai a si mesma. Cada tentativa de substituir o eterno pelo efêmero revela, no fim, a esterilidade do efêmero. Isso não é acidente, é a ordem implacável da realidade. Pode-se viver por um tempo sobre mentiras, mas a verdade sempre retorna. Os ídolos modernos estão caindo porque não podem sustentar o peso de uma civilização autêutica. E isso é uma boa notícia, porque o colapso da modernidade não é o fim da civilização, mas o fim de uma caricatura civilizatória. Ao ruírem os ídolos, a verdade tem espaço para resplandecer. O colapso liberta, permite reencontrar a sabedoria que jamais deveria ter sido abandonada, e sinaliza o nascimento de uma nova era, fundada não na arrogância moderna, mas na verdade perene. A renovação começa pelos olhos que se abrem, pelo coração que se volta à realidade, pela alma que reconhece a necessidade do eterno.